Salmos 24. Versos de 3 a 5 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, e não entrega sua alma à falsidade, nem jura levianamente. Este, preste atenção, verso 5. Esta pessoa obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Duas perguntas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? É a primeira. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, não entrega a sua alma à falsidade e nem jura levianamente ou dolosamente, ou seja, aquele que jura e faz o mal no seu juramento. Amém? Eu faço das palavras do Tiago as minhas, porque a igreja se reúne ao redor do mundo. Existem milhares de milhões de irmãos que estão se reunindo agora e outros já se reuniram e outros ainda irão se encontrar. E é interessante isso e muito importante, porque, irmãos, depois de um fim de semana como esse, né? Desde quinta-feira passada até domingo, uma conferência. E é interessante, né? As pessoas não prestam atenção. Inclusive, esses detalhes da vida têm feito toda a diferença. Porque congresso e conferência são duas coisas diferentes. Congresso vem de congregar. Congresso vem da palavra reunir, ajuntar. Conferência não. Conferência vem da palavra conferir. Então, quando nós realizamos uma conferência, não é para nos ajuntar apenas. É para nós conferirmos aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem falado. E não somente nós conferimos, mas Deus também confere se nós estamos naquilo que temos falado ou não. E é muito importante isso, porque Deus, o Senhor, jamais quis que nós vivêssemos de conferências, congressos, seminários ou coisas assim. Deus deu uma fé para você, Deus deu uma fé para mim, para que a gente viva ela, amém, irmãos? Então, existem muitas diferenças entre umas coisas e outras. As pessoas, mas não vai ter tudo aquilo lá mais? Para quê? Nós precisamos usar o que recebemos. Isso é muito importante. Aqui fala, quem vai subir ao monte do Senhor? Por que eu senti no meu coração ali mesmo de falar sobre isso, né? Eu tinha falado até para o Rodrigo, a hora que eu cheguei, eu tinha a palavra pronta. E eu ia falar sobre Caim. Eu ia falar sobre Caim, está ali marcado no vídeo. Mude, por favor. Coloque montes. Porque é uma coisa que nós combinamos a semana passada, ou retrasada, que na sexta-feira, enquanto estivesse havendo aqui a conferência única e exclusivamente para as mulheres, nós homens iríamos ao monte. Quantos lembram disso aí? Só que, infelizmente, eu tinha esquecido que eu tinha que ir buscar os irmãos lá em Guarulhos.
Aí as pessoas ficavam me perguntando, e aí, vão no monte? Eu falei, rapaz, eu esqueci, eu falei o negócio e esqueci que eu tinha que buscar os irmãos lá. Vão vocês, junta a almarada e vão vocês no monte. Eu não sei se foram, creio que não, ninguém me disse nada. Mas é uma coisa que eu quero começar a fazer aqui na igreja com os irmãos. Ir ao monte. Quantos já foram no monte orar aqui? Já foram no monte? Quantos já foram? Levante a mão. Então eu quero falar com você sobre isso, porque agora é mês de novembro. Eu quero estabelecer alguns alvos de oração para aqueles que quiserem, é lógico, ir ao monte, né? Orar. E tem muita mística ao redor disso. Tem muita, inclusive o povo mais místico que tem é o povo das igrejas, né? Então, eu quero falar sobre alguns montes da Bíblia. A Bíblia fala muito sobre muitos montes. Né? A Bíblia diz que Deus é Deus de montes e de vales. Deus é Deus de toda a terra. Mas a Bíblia, ela especifica alguns acontecimentos, né, que ocorreram em montes, em montanhas, né? E enquanto nós falarmos, está sendo gravado, isso fica como um ensino e uma direção para a nossa igreja aqui, amém, irmãos? Alguém vai ver isso na internet, eu não acredito, cara, não é para você não, é para Petra e para todos aqueles que entenderem e prestarem atenção. Versículo 3 fala, quem subirá ao monte do Senhor? Aqui já começa a arrebentar com tudo. Por quê? Porque o monte do Senhor não é a montanha que tem em São Luís do Paraitinga, não é a montanha que tem em Santo Antônio do Pinhal, não é um monte ali no bairro, não é uma porteira que a gente atravessa e vai num descampado, aí todo mundo está lá, não é um raspadão ali em Taubaté, em São José, sei lá onde. O monte do Senhor, ele não é uma montanha, é o Monte Sinai. Não, não é o Monte Sinai. Foi um dia o Monte Sinai, hoje não é mais. A carta aos Hebreus diz que nós estamos no monte que não é mais o Monte Sinai, mas é o Monte Sião. O Monte Sião é um local espiritual, irmão. Não é ali, não é lá, não é aqui, não é naquele bairro que os irmãos vão orar, lá não sei aonde que vai orar e tal. O Monte Sião é um local espiritual, onde todo cristão, todo filho de Deus vive, ou pelo menos deveria viver. Porque aqui fala, quem subirá ao monte do Senhor? Jesus também, ele fez uma parábola, como ele sempre fazia, de uma coisa que as pessoas às vezes se dão uma embananada na cabeça. Escute isso. Você já ouviu aquela questão que Jesus fala, que se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá a este monte, lança-te no mar, e ele fará assim. Não é assim, você leu? O que ele está dizendo? Sobre o que é que Jesus está falando? Ele está falando o seguinte, ele está falando que você tem que ter fé, aí você vai lá, aí você faz a oração, você... Jesus está dizendo, então, que se você tiver uma fé pequenina como um grão de mostarda, você vai ficar praticamente, você vai virar um X-Men, você vai virar o professor Xavier. Você vai trabalhar com telecinese agora. Você vai fazer assim, ó. Movimenta metal. Aí vem a outra, movimenta isso aqui, ou seja. E aí eu faço uma pergunta. Em toda a Bíblia, com todos os grandes e poderosos homens de Deus que por ela passaram, diga um nome para mim. De um homem, de uma mulher, de um profeta, apóstolo, rei, alguém, que você lembra, que parou em frente de alguma montanha na Bíblia e falou, sai daqui, lá, vai lá. Alguém lembra de alguém? Do que é que Jesus está falando quando ele fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá a esse monte, sai da frente e lança-te no mar.
Sabe do que Jesus está falando, irmãos? Ele está falando da lei e da graça. A fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela remove o monte da lei, o monte Sinai, sai fora, e pela fé você acessa a graça de Deus. É isso que Jesus está falando. Repito, qual é o monte que pela fé se transporta? É o monte, é o exemplo do monte Sinai, onde a Moisés foi dado a lei e foi dado ao povo. Jesus está falando, eu cheguei, ninguém mais viverá pela lei. Agora, se você tiver uma fé pequena, porque pela lei ninguém é salvo, mas pela fé, através da fé, somos salvos. Então você vai dizer ao monte da lei, a antiga aliança, saia do caminho, porque com essa pequena fé eu posso acessar a salvação, e com um monte de lei ninguém é salvo. Entendeu, irmão? Tem um pouquinho de diferença, né? O monte é o monte do Senhor. Eu já falei esses dias aqui. Alguém pensa assim, ei, vamos lá na igreja. Ele pensa que é esse local. Então ele sai da casa dele, chega, ele vem para a igreja. Ele vem para esse local. Mas esse local não é a igreja. A igreja, ela é um local espiritual. Quando você chega aqui nesse prédio e você começa a orar e adorar junto com seus irmãos, aí você começa a ir para a igreja. Você não começa a ir para a igreja quando você sai da sua casa e diz, eu estou indo à igreja. Primeiro você chega aqui e aí você começa a entrar na presença de Deus. Mas eu já vivo na presença de Deus, entrar na presença de Deus. Existe uma grande diferença, eu não vou falar sobre isso agora. Assim como ninguém vai no monte. Você pode estar lá no monte, lá no Pico Agudo, onde a gente gosta de orar, que a gente batizou de Monte Sinai, ou ali no Descampado, ou lá no outro bairro, no Araretama, no Taubaté, não sei na onde, e aí tem um monte de crente, você está no monte, você está no meio do mato, e aquilo ali é o monte. Não, aquilo ali não é o monte. O monte é esse aqui, ó. Quem subirá nesse monte aqui, ó? Porque essa pergunta também, ela saiu em João capítulo 4. Em João capítulo 4, aquela mulher samaritana, ela pergunta para Jesus, assim ó, aonde é que nós devemos adorar? Em qual monte que nós devemos adorar? No monte Gerizim, que fica lá em Samaria? Que fica na terra de Israel? Ou no monte Sinai? Ou em Jerusalém? O que Jesus responde? O que é que Jesus responde, irmãos? Nem naquele, nem nesse, nem no outro, nem em lugar nenhum. Os meus adoradores me adoram em espírito e em verdade. Quem subirá ao monte do Senhor? Então, antes de continuar, quero que você me ajude na minha memória, porque o Senhor começou a falar comigo agora mesmo. Eu escrevi uns nomes rápidos aqui do que eu me lembrava. Então, essa pregação de hoje vai ser uma pregação interativa. Se você lembra de algum, por favor, me ajude rapidamente, levante sua mão e fala, pastor, tem um monte aí, ó. Mas o primeiro monte que me vem à memória é o Monte Ararat. Monte Ararat. É o primeiro monte que vem à memória aqui agora. Que é o Monte Ararat. O que aconteceu no Monte Ararat? O Monte Ararat foi aonde bateu, ancorou a Arca de Noé. E aonde eles, depois de terem descido no chão firme, viram o quê? O arco entre as nuvens, que nós chamamos de arco-íris. Né? Então esse monte, esse primeiro monte, o Ararat, ele traz a nossa, ao
a nosso entendimento, o quê? Um monte precisa ser um local onde eu vou fazer uma, ao dedo, hein? Aliança. É esse aqui, ó. Não escandaliza não. O monte é um local de aliança. Porque no Ararat eles desceram seguros e viram o arco entre as nuvens. Então, se eu e você amanhã, se nós todos formos e iremos no monte várias vezes, com a igreja Petra e com aqueles que quiserem ir, nós vamos no monte fazer o quê, pastor? Vamos lá buscar ter aliança com Deus. Mas lá é onde? Em qual bairro que é? Não, não é bairro. Lembra que eu acabei de falar? Não é em nenhum bairro, em nenhuma cidade. O monte pode ser aí no meio da rua, o monte pode ser aqui. Porque o monte dos cristãos é um monte espiritual. Amém, irmão? Então preste atenção no que eu estou dizendo. Segundo, que me vem à memória aqui é o Monte Moriá. Todos já ouviram falar do Monte Moriá? O que aconteceu no Monte Moriá? No Monte Moriá, pai e filho lá estão. Um altar ou sacrifício ali farão. Quem é? Abraão leva o seu filho Isaque para entregá-lo a Deus como sacrifício. Então nós temos que subir ao monte em busca de aliança com esse Deus e em busca de entregar a Deus e não sair de lá com o bolso cheio. Guarde o que eu estou dizendo, preste atenção. Muitas pessoas vão no monte, vamos lá pessoal, a igreja toda deu uma campanha de 5 dias, 7 dias, 6 sexta-feira, 12 sexta-feira, 21 sexta-feira, sei lá o que a turma anda fazendo. E eles vão lá, pensa que o monte é o mercado. Ei Deus, trouxe aqui minha lista de pedidos, Senhor. E aí nós vamos lá, a gente grita até 3 horas da madrugada, sai de lá rouco. E aí no outro dia os irmãos que não foram encontram com você. E aí irmão, como é que foi no monte? Ah, cara, ó. Nossa, você é de Deus mesmo, olha. Ele tá até rouco. Ah, cara. É tão lindo quando Deus revela as coisas para você, né? Pelo menos para mim é. Que eu vejo como eu fui infantil muitas vezes e ignorante. E ainda bem que Deus não leva em consideração, né, Moreno? Os tempos da nossa ignorância. Então eu vou no monte fazer o quê? Eu vou buscar conhecer esse Deus e ter uma aliança com esse Deus, porque Ele me salvou. Eu vou lá, não vou lá para fazer um monte de pedido, eu vou lá para entregar. No monte é lugar de entrega. No monte eu entrego. Esse é o Monte Moriá, onde Abraão levou seu filho Isaque para entregá-lo. Ele foi entregar e acabou descobrindo que Deus é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Outro monte, esse é famoso, Monte Sinai, conhecido também como Horebe. O que aconteceu lá? Aqui tem uma coisa muito interessante. Moisés estava andando pelo deserto, ele viu uma montanha e falou, cara, vou subir aí. Foi assim? O que aconteceu? Deus chamou Moisés para o monte. Irmão, que diferença, meu Deus. Ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Deus falava com ele face a face, com trovões, relâmpagos. É uma coisa incrível. O que aconteceu nesse monte? Nesse monte ele recebeu a instrução do Senhor, a lei de Deus, a vontade perfeita de Deus foi revelada a ele. Nós vamos no monte fazer o quê, hein? Nós vamos no monte para fazer ou refazer a nossa aliança com Deus. Nós vamos ao monte para entregar. E nós vamos ao monte para receber o quê? Receber o quê? A instrução do Senhor. Parênteses de novo. O monte é ali. É lá. É no qual bairro?
Não, o monte é o monte do Senhor. Para subir nele é outra história. É muito mais difícil que pegar aquela Kombi que a gente ia, aquela Kombi aventureira do Alain, que a gente ia de Kombi e não sabia se ia voltar. Você tinha que ter fé, podia morrer. A Kombi tinha mais folga no volante do que era eu. Moisés no monte recebeu a orientação de Deus. Olha como é diferente, gente. Outro. O Monte Nebo. Quem já ouviu falar do Monte Nebo? O que acontece no Monte Nebo? No Monte Nebo, Moisés sobe nesse monte. Deus chama Moisés nesse monte e fala: olha lá, ó. Olha lá a terra que eu prometi para o seu pai lá, ó. Abraão, olha lá, a terra prometida lá. Aí Moisés, olha que lindo é agora. Mas você não vai entrar, viu, Moisés? Moisés morreu no Monte Nebo. Então nós vamos no monte fazer o quê, gente? Nós vamos lá ter ou refazer a nossa aliança. Nós vamos lá entregar. Nós vamos lá receber instrução de Deus. E no monte é lugar de morte. Moisés morreu no monte. Não adianta ir no monte vivo e voltar do monte vivo. É carne, 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 carne. Até no Gólgota, que é um monte, mas é um pequeno, o monte que Jesus foi, ele ficou por lá mesmo, na cruz. Então nós temos aqui 4. Ararat, Moriá, Sinai e Nebo. 4 famosos montes. Um monte de aliança, um monte de entrega sacrificial, um monte de receber a instrução do Senhor e um monte para a nossa morte, a morte do nosso eu, a morte do nosso ego. Vamos chegar nas oliveiras, calma. Tem mais um antes. Antes, esse é famoso, o Monte Carmelo. Me lembrei de uma aqui agora. Monte Carmelo. O que acontece no Monte Carmelo? Guerra. Elias contra os 400 profetas de Baal, mais 450 de Astarote. Tinha 850 satanistas, feiticeiros lá em cima. Monte é lugar de guerra espiritual. Foi para isso que Elias subiu lá. A Bíblia também fala do Monte Hermon. Aquele que a Bíblia várias vezes fala nos Salmos, que o cume dele é um cume gelado. Mas quando muda a estação, aquilo ali, aquelas geleiras, né, elas se derretem e formam os rios, pelos quais os animais, as pessoas se alimentam. Tem o Hebron. Ou seja, o monte também é um lugar de refrigério. O monte também é um lugar de beber água. Poderia também dizer de novo do Monte Sinai, que o monte também é um lugar de revelação de Deus, e é um lugar onde Deus esconde você na fenda da rocha. Lembra? Foi no Monte Sinai. O monte também é um local de guerra. Poderíamos falar aí, que o Moreno falou, antes das oliveiras tem um monte da transfiguração. Mateus 17. Monte é lugar de revelação espiritual, de buscar aquilo que transcende a nossa mente física, carnal, limitada. Foi lá que Pedro, Tiago e João tiveram uma visão de Jesus, de como ele é, realmente. E não somente Jesus, mas também viram Elias e viram Moisés ali. Monte é local de coisa sobrenatural. Que monte? Ali, lá,
naquele bairro? Não, o Monte Santo do Senhor. Tem o Monte das Oliveiras. O que acontece no Monte das Oliveiras? Getsemane. O Getsemane fica no Monte das Oliveiras. Monte é lugar de choro. Monte é lugar de clamor. Monte é local de peso espiritual. É um lugar, é um local espiritual onde eu vou por tudo, eu vou. Que assim, irmãos, desculpe, não faz sentido uma pessoa no fim de semana, no meio de semana, sair da sua casa tarde da noite para ir a um local distante e ficar orando lá até não sei o que da madrugada, só para se mostrar para alguém. Você é louco. É uma burrice. Esse é o Monte das Oliveiras. E todos esses lugares, todos esses montes, têm acontecimentos nele. Nós falamos aqui. Monte é local de aliança, de entrega, de se receber a palavra que vai se obedecer, de se receber orientação, de receber refrigério, de ser escondido pela mão de Deus, de ver coisas sobrenaturais de Deus, de guerrear, de chorar em aflições e angústias, de ser morto. Isso tudo acontece nos montes da Bíblia. Agora está faltando um monte. Alguém quer me dizer? Mateus 4. E monte. Mateus capítulo 4. Verso 8. Mateus 4, 8. Deus chama Moisés. Deus chama você e eu para uma aliança, para uma entrega, para morrer para o seu eu, para conhecer o seu sobrenatural, para guerrear em nome dele, para receber refrigério, para entregar, para entender, para compreender a vontade do Senhor. Deus chama você, mas o diabo também já sabe disso. E o diabo aparece um dia para Jesus e leva Jesus para um monte. Verso 8 do capítulo 4 de Mateus. E o diabo levou a Jesus a um monte muito alto. Muito alto. E mostrou todos os reinos desse mundo e a glória deles. E disse: tudo isto eu te darei, se você se prostrar diante de mim. E Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Tem um monte que o diabo está. Tem um monte que é do diabo. Tem um monte que o diabo passeia. Isso não é coisa de agora. Na profecia de Ezequiel 28, em Isaías capítulo 14, quando esses dois profetas, através de exemplos, se referem a Satanás, você vai ver em Ezequiel 28 assim, ó. Você foi colocado como querubim ungido para guardar e proteger. No monte santo de Deus te estabeleci, e sobre pedras de fogo tu andavas. Está falando de quem? Do diabo.
Deus também estabeleceu a Satanás sobre o monte. Só que a sua rebelião e a sua traição o transformou num demônio, num diabo caído. Mas o diabo conhece os montes. E ele tem andado em muitos montes, com muitos crentes. Olha, isso não é verdade, não. Então andou com Jesus, cara. O diabo levou Jesus para o monte, está escrito aqui. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Aqui é outro nível. O diabo leva Jesus a um monte. E o que ele mostra? Preste atenção. E o que ele mostra para Jesus nesse monte? Poder, reino, conquistas, posses, coisas. E olha, irmãos, existem muitos e muitos e muitos crentes subindo os montes para buscar aquilo que o diabo ofereceu para Jesus e Jesus não quis. Repito, tem um monte de gente subindo os montes por aí, indo atrás de tudo aquilo que Jesus não quis. Poder, influência, reinos, crescimento, expansão, dinheiro, fama, notoriedade. Reinos do mundo fala disso. Posses, heranças. O diabo levou Jesus no monte e falou, olha para lá. O diabo mostrou tudo para ele. E você tem que entender o seguinte, jamais depois desse dia houve tentação maior do que essa. Porque o diabo, para atacar Jesus de frente, ele não foi com um revolvinho de brinquedo. Ele foi com um tanque de guerra. Você olha para isso aqui, você não vê muita coisa, não. Esse aqui é você. Isso aqui, esse coração aqui é o nosso. Nós buscamos o que... Nós andamos buscando aquilo que Jesus rejeitou. Quem nunca orou? Quem nunca orou para ser beneficiado? Claro que você já orou. Quem nunca entrou numa corrente de oração no monte? 7 sexta-feiras no poder. E vamos lá, porque Deus vai te dar. Tem alguém dando bugigangas no monte? Tem. Quem? O diabo. Eu quero te dizer, o diabo ainda anda nos montes, onde os crentes estão indo. E lá ele tem aparecido, transfigurado em anjo de luz para enganar, dizendo para muitos crentes, olha cara, você é o cara. Essa campanha vai te fazer sei lá o quê. Essa campanha vai te dar não sei o quê. Coisas que Deus nunca disse e nunca prometeu em nenhum dos montes que eu te falei. Nenhum. E quando Jesus chegou naquele monte, Jesus conhecia a história da palavra, ele conhecia a história da Bíblia, ele sabia. Então ele chegou naquele monte e começou a ver aquele negócio de reino, de conquista, de pose, de fama, de notoriedade, disso, daquilo. Ele falou, epa, tem alguma coisa errada nesse monte aqui. Tem alguma coisa errada nesse mistério aqui. Porque quem sobe ao monte do Senhor, aquele que tem mãos limpas e o coração puro, esse é Jesus. Só que alguém que sobe à presença de Deus, ao monte de Deus, porque tem mãos limpas e coração puro, o coração puro jamais irá pedir porcaria no monte. O coração puro é o coração que pode contemplar Deus. Ele jamais vai pedir casa própria no monte, carro, sei lá o que a turma anda fazendo, amor, é um bando de macumbeiro gospel. Tem gente fazendo 7 sexta-feira, quarta-feira, sei lá o que a turma está fazendo, pedindo amor. Eu passo no poste, nos postes de Pinda, tem aqueles cartazes aqui, ó, mãe de nada,
traga o seu amor em 5 dias. Tem crente fazendo a mesma coisa. Ah, porque eu quero casar com o homem de Deus. Aí começa uma feitiçaria dos infernos. Quero casar com uma mulher de Deus. Aí começa uma idiotice dos infernos. Indo à presença de um Deus santo, poderoso, o Deus da Bíblia. E ainda tem uma turma tão terrível, que pega trechos da Bíblia, corta do contexto, e ainda usa. Porque o crente, quando ele vai fazer a feitiçaria dele, ele faz com versículo bíblico. Aí vai pegar o exemplo de Jacó, de Isaac. Corta isso aí. Coração puro. Alguém de coração. Pense, irmão, em nome de Jesus, pense. Pense biblicamente, pense com a mente de Cristo. Alguém que tem um coração puro e sobe ao monte de Deus e vê Jesus, e encontra o Criador. Você acha que ele vai pedir o quê? Ele não vai pedir nada. Ele vai adorar. Ele vai se prostrar. Ele vai ficar ali. Pode acontecer que mesmo no lugar certo você faça a coisa errada. Pode. Mateus 17, Pedro, Tiago e João, Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Uma glória tremenda em cima do monte. O que o Pedro falou? Bobeira. Vamos construir uma tenda para o Senhor, para mim, para não ficar aqui em cima, porque aqui em cima, olha, é um fogo puro. Escute. Olha esse monte aqui que eu não quero descer mais, porque aqui pega fogo no chão. Eu acho que tem um monte de crente que está causando queimada por aí. Eu me lembro na Araretama, com essa coisa de coisa sobrenatural, a gente começou a orar nos lugares lá no fundão, do aquele calipeiro. Eu vou falar para você, acontecia muita coisa sobrenatural lá. Mas eu nunca fui lá por causa delas. Mas tinha uns irmãos que queriam ir lá para ver o tal do galho que pega fogo. Ai, minha Nossa Senhora dos Evangélicos, irmãos. Aí ninguém orava. Ninguém buscava um Deus de aliança. Ninguém queria ver Deus, ouvir Deus, ser protegido, entender, receber uma palavra. Não, as pessoas oravam olhando para o chão. Que hora que vai começar a pegar fogo? Aí as pessoas não podiam, se passasse um vagalume, tu dar a glória a Deus. Estava orando, passa um vagalume. Aqui, olha aí, tá pegando. É um vagalume. É brasa. Olha, irmãos, eu estou falando diante de Deus. Eu já vi coisas assim, já. Mas a grande maioria das vezes que eu fui no monte, eu não vi nada. A grande maioria das vezes que eu orei, eu nunca vi anjo. Pouquíssimas vezes na minha vida, quase 15 anos de cristão, pouquíssimas vezes eu tive visões espirituais. Mas nenhuma dessas coisas fez nenhum risco na minha fé, porque fé não é ver, fé é crer. A fé não é ficar vendo um monte de coisa, a fé é crer sem ver, está escrito. Então, se Deus quiser me mostrar, louvado seja o Senhor. Se Ele não mostrar nada, eu creio. Que crer não é ver, crer é conhecer a Deus. Crer não é ter fé não é acreditar, ter fé é conhecer. Mas o que é que nós vamos fazer no monte? Olha aí, o Cristo falou que agora, a partir da semana que vem, nós vamos, quem quiser ir, vamos para o monte. Aí chega lá os caras da Petra, canta 2 hinos, 3 hinos, já começa a olhar para o chão, já quer ver brasa pegando fogo, já quer ver não sei o quê. E os irmãos que vão no monte e volta triste. Já viu isso aí? Eu já vi. Ele vai no monte e a turma... Daqui a pouco... E ele não...
Isso aqui não vai parecer nenhuma pena de anjo. Uma peninha só, Senhor. Não precisa mostrar o anjo inteiro, não. Se der uma pena caindo assim, para mim tá bom. Cata a pena e enfia no bolso. Lá no Araretama aconteceu isso. Em determinada hora, realmente aconteceu umas coisas lá, começaram a ficar brilhosas no meio do mato. É verdade isso. A mulher catou aquele galho e enfiou na carteira. E no outro dia ela levou no culto. Para dar testemunho. A hora que ela arrancou, a mágica não funcionava mais. Olha, irmão, se você vai a um monte, você que está escutando aí, ó. Se você vai a um monte, se você está querendo orar, enfim, para ver as coisas brilhando, vai numa rave. Vai num, como é que chama? Balada, que tem aquelas pulseiras brilhantes, aquele pedaço de pau, que você quebra assim, ó, tec, luminoso, neon. Aí você volta com um monte para casa. Mas no outro dia, até o neon vai... Não é isso, irmãos. Não é isso que nós iremos fazer lá, amém, querido? Nós vamos no monte buscar a Deus, uma coisa mais dedicada, vamos, mas nós temos que ir com o coração certo. Nós temos que saber que não, irmãos, eu estou falando aqui, irmãos, eu volto, Moreno está aqui que não me deixa mentir nessa questão, e outros que estão aí, irmãos, o que é que nós vamos fazer no monte? É uma pergunta, hein? Escute, tem gente que vai orar no monte e ele volta mais parecido com o diabo do que com Deus. Ai não, que é isso? Tá? Não, que não, você está indo muito longe. Não, quer ver? O monte, o lugar onde eu encontro Deus mais intimamente, mais uma vez estou falando, sabendo que o monte não é no Delta, no Beta, não é lá em Santo Antônio do Pinhal, não é não sei na onde, não é perto de Piraquama, não é lá atrás da fábrica que ele está batendo, não. O monte é um local espiritual. Quando você chega lá no monte, aí que você começa a ir para o monte. Quando você chega nesse prédio, aí você começa a ir para a igreja. Não se engane. Você está entendendo? Aí fomos no monte. Mas o diabo estava lá. Por quê? A pessoa desce do monte, ao invés de ela descer mais humilde, mais amorosa, porque ela viu Deus, ela desce mais orgulhosa, mais cheia de pompa. Porque crente que não vai no monte, para mim não tem fé. Estava com o diabo lá, o miserável. Estava lá. Como é que eu digo que eu fui ao monte, subi espiritualmente a esse lugar, que só pode subir de coração puro e mãos limpas, e eu volto de lá orgulhoso e soberbo, olhando as pessoas de cima? Quantos já viram isso aí, irmão? Ai, Jesus. Ele desce do monte, na sexta-feira, por exemplo, no sábado, ele encontra com você na feira aí, você não foi no monte, né? Ele vai no monte, ele faz uma campanha lá, sei lá, um propósito, como você quiser chamar. Aí ele chega aqui domingo, a pregação dele não existe. A pregação dele é bater, humilhar e colocar em segundo plano todo mundo que não foi no monte com ele sexta-feira. Você estava com o capeta no monte, cara. Você desceu soberbo depois de ver Deus. Você desceu arrogante. Então você está entendendo, irmãos? Então nós vamos no monte? Vamos, mas ó, talvez alguém chegando lá queira ir para o outro monte. Eu já vi gente descer do monte soberbo, eu já vi gente descer do monte triste. Que um pegou um galho de fogo, o outro pegou um galho luminoso, o outro pegou um pedaço de estrela cadente, o outro pegou uma pena de anjo e ele não pegou nada. Ele só orou. Ele ficou 2 horas de joelho na terra, só orando. Aí ele vai orando. Estou falando, irmão. Olha, irmão, eu tenho diploma dessas coisas, gente. É bem. Então parece que você é um cara de segunda linha. Você não é um cara de Deus. Porque o de Deus é aquele que está marchando lá embaixo. Ó.
Então, a gente marca para orar aqui, daqui a pouco sai um cara. Ele vai orar lá embaixo, fica gritando. Não, aquele cara está com Deus. E você no canto aí? Não, A gente trouxe ele, mas para ver se ele pega no tranco. Olha que coisa horrorosa. Essa eu não posso perder. Outro exemplo. Olha, nós vamos no monte, mas só as pessoas espirituais, hein? Meu Deus do céu, salva eu, Jesus. Dizendo salvação, irmão. Aí vem aquele irmão, pastor, posso ir também no monte? Você? Quem é você? Pastor, eu sou irmão aí, eu quero ir no monte também. Não. Você é do grupo de elite da igreja? Quê? Você é novo convertido? Eu sou, estou pouco renegado. Então você não pode ir no monte, porque o monte, ele é um... Aí eu fico pensando, quando é que eu vou no monte então? E eu fico pensando, quem aqui então consegue ir em algum monte? Ninguém. Eu me lembro há muitos anos atrás, né, Moreno? A gente ia ali no Beta. Quantos conhecem aquele monte do Beta? Lá, nós vamos lá. Você morava lá, né? Eu me lembro uma vez, irmãos, assim, meia-noite, quarta-feira, o pastor da época, vamos lá no monte, não sei o quê. Aí juntava todo mundo antes daquela porteirinha que tem ali. Os caras chegavam, irmãos, escute, tá gravado, mandava todo mundo, vem aqui brigar. Irmãos, os caras chegavam na beira da porteira, e nós assim, ó, eu novo convertido com medo, querendo ver o que é esse negócio de monte. E lá, os caras chegavam, mas os caras passavam sabão em nós, mas xingava, né? Eu até desanimava. Antes da porteira, aí falava assim, ó, atenção, a partir daquele lugar, eu falava, ali, aquela porteira, passou dali, é lugar santo. E eu já, meu Deus. Esse é caso verídico, cara. Você estava lá, né? Aí eu, meu Deus, vou cair endemoniado logo na porteira. A partir dali ninguém fala, que se falar perdeu um monte. Falei, puxa rapaz, o negócio é fogo mesmo. Aí já entrava assim, já entrava de cabeça baixa assim. Aí vinha o irmão, falar baixinho. Shh. Irmão. Ai, Jesus, tem misericórdia. Eu me lembro que uma vez o cara falou assim, atenção, passou dali, é lugar santo, ninguém fala nada. Aí vem aquela fila. Daqui a pouco, eu andando, pisando no molhado, falei, mas o que é isso? Aí tinha um irmão lá fazendo xixi na trilha do monte. Falei, cara, o que você está fazendo no monte? O pastor falou para não falar, fazer xixi não tem problema. Essa não é brinquedo não, cara, é verdade. Eu já cheguei aí no monte, escute. Chegando lá no monte, começamos a orar. O pastor da época, aquele pessoal parou e falou assim, ó, Deus não está aqui nesse monte, é para nós ir lá para dentro do mato. Ele está procurando quem? O pai da mata? Aí nós paramos naquele monte, fomos lá para dentro do monte, o outro, que é outro matagal. Chegamos lá, irmão, começamos a orar. 10, 15 minutos de oração, parou de novo. Não é nesse lugar aqui não. Deus está falando que é mais para frente. Falei, não vou sair na Dutra. É verdade, cara. O que eu estou querendo dizer, gente? Não entendeu a palavra, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Jesus. Então, se você é novo convertido, você não pode ir no monte. Se você está com algum problema, você não pode ir no monte. Não, mano, você está com um problema, é aí que você tem que ir mesmo. Tem que buscar mesmo. Você está todo arrebentado, você está em pecado, ótimo, vamos para lá. Você está com dúvida, você está caído, você está quebrado, você está esculhambado espiritualmente. É você mesmo que tem que ir no monte. É você. E não excluir. Mas chegando lá no monte, nós vamos fazer o quê? É isso que é importante.
buscar a Deus? Reforçar a nossa aliança. Porque tem muitas pessoas que têm uma aliança, mas não é aliança de casamento, é aquela aliança de compromisso, aquela de prata. Tem uma compra um doce, não sei de onde a turminha vem. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou lá para quê? Eu vou lá para entregar. Eu vou lá para ter algo mais poderoso, mais genuíno com Deus. Mas eu não posso ter isso aqui agora. Pode. Se quiser subir o monte agora, você sobe. Aí alguém diz, então por que ir lá? Qual é a diferença? Tem diferença? Tem. Qual é? A disposição faz a diferença. É a diferença. Porque se a gente fala, olha, o culto é das 7h30 às 9h30. No seu coração e no meu, trabalha no nível. Agora você fala só, sexta-feira, meia-noite, no meio do mato. Você já? Se você aparecer lá, é porque você está afim da coisa. Então por que muitas vezes a oração no monte é totalmente diferente? Porque o Deus que está lá não é o Deus que está aqui, não. É porque você acrescenta a disposição, a fé, a vontade de querer sair num frio, na chuva da sua casa, meia-noite, para ficar até 4 horas da manhã no meio do mato. Isso aí você vai ter que aquilatar, você vai ter que ter uma fé para ir nesse lugar. É uma coisa que vai além. Mas muita gente vai e não acontece nada. Por quê? Porque ele vai para lá querendo que aconteça alguma coisa. E ele não vai para lá para encontrar com Jesus. Se o diabo aparece lá, ele leva você. Porque o diabo é o mestre das ilusões. O diabo é o mestre do foguinho. O diabo é o mestre de tentar tomar o seu coração, de levar você para o monte para pedir, e aí as coisas começam a acontecer e você se perde de Deus. Muita gente se ajoelha no monte, não diante do Senhor, diante do diabo, porque o diabo está oferecendo coisas nos montes até hoje. Mas se eu for para lá, e nós vamos, se a Petra for para lá e a Petra vai, a partir da próxima semana em novembro, para que nós vamos então? Eu quero encontrar o Deus do meu coração, da minha fé na palavra. Eu quero dizer a Ele, eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero me lembrar da sua aliança, como foi no Monte Ararat. Eu quero me lembrar como Noé tipifica para mim da minha salvação e do livramento que Deus me dá todo dia. E do livramento maior, que assim como Noé usou uma arca, a arca para mim é Jesus, a arca para mim é a igreja. Eu vou lá no monte, como se eu estivesse no Monte Moriá, porque eu não vou lá fazer uma lista de pedidos para Deus. Senhor, eu não vim aqui fazer pedido, eu vim aqui entregar, eu vim aqui dar o meu sacrifício, eu vim aqui para pôr, eu não vim aqui para tirar, igual a Abraão, e descobrir que quem chega para dar, acaba levando. Agora quem chega para levar, eu quero ir, como foi no Monte Sinai, eu quero ver a orientação que Deus tem para mim. Enquanto eu estiver orando, buscando e cantando, e me lembrando da Escritura, e o Espírito Santo falou, olha cara, você tem que alinhar aqui, ó. Você tem que, aqui, ó. O Espírito Santo vai me clareando e vai me mostrando, e vai me trazendo a lei de Deus, e eu vou vendo o quanto eu preciso me arrepender. Mas é nesse mesmo monte que eu posso encontrar Deus face a face, que a minha vida pode ser poupada, e que Ele me esconde na fenda da rocha, a rocha Jesus. Eu quero ir também ao monte como se fosse o Monte Nebo. Eu quero ir lá para morrer,
como se fosse o Gólgota. Eu quero ir lá e colocar lá e morrer para mim. Eu quero ir lá e encontrar como se fosse o Monte Carmelo. Eu quero guerrear. Quero levantar minha voz em guerra contra os demônios que estão ao meu derredor, contra a minha própria carne, contra meus próprios pensamentos errados. Quero ir lá como se fosse no Monte das Oliveiras. Eu quero chorar. Quero encostar, talvez numa árvore, encostar o rosto na terra e chorar por alguma coisa que não sou eu mesmo. Não chorar, ir lá chorar pelas minhas pitangas. O choro de Jesus não foi um choro de medo, foi um choro sacrificial. Preste atenção. Jesus chorava por você e por mim. Jesus... Você já viu aquele versículo, né? Hebreus 12, 14. Você só entende Hebreus 12, 14 se você ler todo João 17. João 17, Jesus está no Monte das Oliveiras, ele está no jardim do Getsemane, ele está chorando, ele está clamando, ele está orando por você e por mim. Lê lá para você ver, é incrível. Lá em João 17, escute, Jesus diz assim, ó: em favor deles eu me santifico. Leia lá. E aqui Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual? Do que é que está falando? Preste atenção, em nome de Jesus. Duas coisas estão nesse versículo. Primeira, sem santificação, ninguém verá o Senhor, certo? Só que se você não vê Deus primeiro, é impossível você se santificar. E agora? Como que você pode traçar um padrão de santificação sem ter conhecido a natureza de Deus? Responda para mim. Primeiro você vê Deus, depois você santifica para ver Deus. Agora escute o versículo. Olha como, preste atenção. Sigam a paz com todos os irmãos, com todas as pessoas. E a santificação, sem a qual nenhum deles verá a Deus através de você. É o que Jesus falou. Sabe por que eu me santifico? João 17, leia lá. Sabe por que eu me santifico? Por que Jesus se santificaria? Ele é santo. Ele é Deus. Ele mesmo responde: eu me santifico a mim por causa deles, por causa de nós. O que Jesus está dizendo? Eu me santifico para que cada um que olhe para mim veja o Pai. Por que é que nós temos que nos santificar então? Duas coisas: para termos mãos limpas e coração puro e vermos a Deus, mas para que as pessoas, através da sua vida santificada, vejam Jesus através de você. Você não pode perder isso, porque senão você é uma daquelas pessoas que vai para o monte e volta com o diabo abraçado. Você entendeu, irmão? Tomara que você tenha entendido, em nome de Jesus. Nós vamos ao monte. Eu quero voltar a essa prática de ir ao monte. Não de uma maneira mística, não de uma maneira infantil, não de uma maneira como antes, cheia de medos, cheia de truques, cheia de não sei o que. Mas agora eu quero ir com entendimento para chegar lá e fazer o certo. Sabe o que? Me ajoelhar, falar com Deus. Não quero ir lá no monte com um monte de orações, um monte de pedidos, porque eu quero isso, aquilo outro. Eu não, quero chegar lá igual Abraão. Eu não vim no monte para pegar Deus, eu vim no monte para dar.
para oferecer e conhecer o Deus da minha provisão. Eu encerro com isso. Pega aqui, Tiago. Eu encerro com isso. Escute. Escute em nome de Jesus. Você e eu só conheceremos o Deus da provisão se nós entregarmos. Porque enquanto não entregarmos, Ele não precisa prover. Que você está com Ele, você tem na mão. Para que Deus iria prover alguma coisa que já está sob o seu controle? Para que Deus ia prover, ia dar para você algo que você já tem? Abraão só conheceu Yahvé, Jeová Jireh, o Deus da provisão, quando ele colocou o filho dele, simbolizando a coisa que ele mais amava, em cima do altar, e ofereceu a Deus. E Deus falou: não, Abraão, não precisa matar o menino. Olha aí do lado, eu já provi para mim o sacrifício. E tinha ali um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. A gente só vai conhecer o Deus da provisão, o Deus dos montes, dessa maneira. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.